5 segundos. Firme e forte na Hora do Esporte. Estamos começando aqui pela Napa TV e pela TV Diversidade, o programa Momento do Esporte. Hoje você vai curtir aqui tudo sobre a 31ª rodada, os resultados, a classificação. E hoje também tem Seleção Brasileira, tem convocação a partir das 15 horas lá na sede da CBF. Será que algum jogador brasileiro será convocado? E mais, a vitória do Flamengo sobre o Sport 3-0. O Vasco, que perdeu em casa para o São Paulo por 2-0. O Botafogo empatou fora de casa com o Bragantino. Aliás, com o Bragantino não, com o Mirassol. 0-0. E o Fluminense, hein? O Fluminense perdeu para o Ceará lá no Castelão. 2-0. Você vai curtir tudo isso com os mínimos detalhes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí, curtindo o Momento do Esporte. São 38 anos no ar. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, sente o dedo no like, tá ali na telinha, olha, ó. Momento do Esporte _ Napa TV é o canal secundário da Napa TV. Colabore, participe, é muito importante. Quando você participa, tudo fica mais fácil. Vamos começar o programa falando da Seleção Brasileira, nossa seleção, que será convocada hoje pelo técnico Carlo Ancelotti para os dois amistosos, últimos amistosos do ano, exatamente contra o Senegal, dia 15, agora de novembro, lá no Estádio Emirates, em Londres, e contra a Tunísia, dia 18, em Lille, França, né? São os últimos dois amistosos, eu repito, visando a Copa do Mundo de 2026. A partir daí, acabaram-se as observações, o pau vai quebrar realmente, porque na última convocação, apenas 4 brasileiros foram convocados, né? O Hugo Souza, que certamente não vai ser mais convocado, o Vitinho, que é dúvida, né? Talvez sim, talvez não. Paulo Henrique, esse com certeza será convocado para as próximas convocações, não agora, porque nós estamos na reta final do Brasileirão. E o Fabrício Bruno, que também deve ter dado adeus à seleção brasileira. Portanto, 15 horas, fique ligado, obviamente que nesse horário nós estaremos no ar, o programa está sendo repetido no canal de YouTube, então, mas no programa de quarta-feira a gente vai falar tudo sobre essa convocação, né? Vamos falar agora da sala do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tivemos nesse final de semana, é a 31ª rodada, e você vai conferir aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade. Tivemos o Santos empatando com Fortaleza na Vila Belmiro, 1-1. Cruzeiro metendo 3-1 no Vitória. O Mirassol empatando com o Botafogo 0-0. E o Flamengo metendo 3-0 no Sport no Maracanã. Depois, no domingo, tivemos a vitória do Corinthians 2-0 em cima do Grêmio. O Bahia 2-1 em cima do Bragantino. Ceará 2-0 em cima do Fluminense. Inter 0-0 com o Atlético Mineiro. Juventude 0, Palmeiras 2. E Vasco 0, São Paulo 2. Portanto, com esses resultados, você lembra que eu falei que cada jogo é uma história diferente. O Fluminense venceu aqui no Maracanã por 1-0, não merecia vencer, e eu falei, olha, lá a história vai ser outra. E não deu outra coisa. Vitória do Ceará 2-0, e o Pedro Raul desencantou, fez o golzinho dele. Aliás, fez 2, né? Um foi anulado. Vamos então curtir agora a classificação atualizada do Brasileirão. Ficou assim a classificação após a conclusão da 31ª rodada. Palmeiras continua líder, venceu o Juventude 2-0, 61 pontos. Flamengo 64, Cruzeiro 60, Mirassol 56, Bahia 52, Botafogo é o sexto com 48, Fluminense o sétimo com 47, São Paulo pulou para a 8ª colocação com 44, empurrou o Vasco para a 9ª com 42, Corinthians é o 10º também com 42, Grêmio 11º 39, Ceará 12º 38, Atlético Mineiro 13º 37, 14º Bragantino 36, 15º Internacional 36, 17º Santos 33, Santos Miriga, hein, gente? 17º Vitória 31, 18º Fortaleza 28, 19º Juventude 26, e da lanterna, adivinha quem? Adivinha? Sport, carregando a lanterninha com 17 pontos, apenas então somente. Hora e meia de falarmos do clube do seu coração.
de quem? Sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, gente, que venceu aqui, jogo atrasado, da 12ª rodada do Ceará, depois agora foi lá para Fortaleza enfrentar o Ceará no Castelão e perdeu de 2-0, foi um fiasco. Realmente, o Fluminense não esteve em campo. As alternativas do técnico Luiz Obeldia não deram resultados. O Fluminense não teve criatividade nenhuma, né? Um jogo muito esquisito em que só praticamente o Ceará comandava as ações, Fluminense muito recuado, e eu sinceramente não entendi muito o time que o Zubeldia colocou em campo, né? É bem verdade que não contou com o seu principal jogador na atualidade, que é o Lúcio Acosta. Ele foi punido pelo 3º cartão, não teve condições de jogar, e também o seu capitão, né, o Thiago Silva. E eu vou te contar uma coisa, a zaga do Fluminense bateu cabeça, foi um desastre, né? 2-0 foi pouco, poderia ter sido muito mais, né? Vamos então curtir aí a coletiva do técnico Luiz Ubeldia falando, reconhecendo que o time foi muito mal em campo. Fala, Luiz Ubeldia. Hola, ahí va. No, nos superaron, fueron mejores ellos hoy, así como nosotros fuimos mejores allá, ellos en cuanto a postura, en cuanto a duelos, en cuanto a situaciones de gol, tiro a puerta, nos superaron. Y bueno, hicimos un mal trabajo todos, jugamos mal. Y cuando jugás mal, por lo general te toca perder. Es algo que nosotros no podemos permitirnos de acá hasta que termine el campeonato, de tener esta postura que tuvimos hoy, y además agregar una expulsión que también complica aún más el trámite del partido, en donde nos agarra mal posicionado, una pelota larga previsible, una pelota que habitualmente la controlamos bien, pero bueno, jugamos mal, y cuando jugás mal, repito, el rival tiene chance de crecer, tiene chance de tener esa situación de expulsión por un mal recorrido de nuestro equipo, una pelota larga, previsible, y le otorgamos situaciones fáciles, resoluciones fáciles a un equipo que podríamos haber venido y por supuesto haber competido mejor y habernos llevado algún punto, ¿no? Pero no hicimos nada bien, y cuando no haces nada bien suele pasar esto. Tá aí a presença do técnico Luiz Ubeldia, reconhecendo que o time não foi bem, né? O Fluminense volta a jogar agora na próxima quinta-feira. Vale lembrar que o Fluminense já completou as 31 rodadas, né? Já completou os 31 jogos. Volta a jogar agora na quinta-feira no Maracanã, onde recebe o Mirassol, que é o 4º colocado. O Fluminense é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro com 47 pontos. O Mirassol é o 4º colocado. O Mirassol está muito bem, está ali segurando a sua vaga para a Libertadores do próximo ano. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, que depois de se classificar para fazer a finalíssima da Libertadores, lá em Lima, no Peru, contra o Palmeiras, recebeu o Sport no Maracanã, né? Casa cheia, a torcida realmente atendeu o pedido do técnico Felipe Luiz, que disse o seguinte: olha, vamos ao Maracanã, vamos reconhecer, tá aí, você já está vendo aí o primeiro gol, uma linda jogada, uma enfiada de bola maravilhosa, o Bruno Henrique desencabulou, fez 2 gols. Olha, eu estava dizendo que o Felipe Luiz pediu e a torcida compareceu ao Maracanã. Foi uma festa linda, mais de 68 mil torcedores vibrando, incentivando o time do Flamengo, que correspondeu. Eu posso dizer que o Flamengo deu uma exibição. O Flamengo deu uma exibição. O goleiro do Sport foi a grande figura, né, desse jogo. O Flamengo fez 3, poderia ter feito 4, 5 ou 6, que não seria exagero nenhum. E ficou aí a torcida do Flamengo torcendo, secando o Palmeiras, que infelizmente
não conseguiu perder nem empatar, ganhou fora de casa. O Palmeiras está impossível, né? Essa briga vai ser até a última rodada, né? O Flamengo, pelo menos, dormiu da liderança e, infelizmente, não conseguiu, pelo menos a torcida, ela não conseguiu o objetivo, ou seja, secar o Palmeiras. Mas o importante, o Flamengo fez a sua parte, venceu bem, tudo em nome da alegria. Agora, o técnico Felipe Luiz já vai participar conosco. Ele tem um punhado de problemas. E como diria o Martinho da Vila, na sua música, O Pequeno Burguês, que ele fala um punhado de problemas e crianças para criar. Ele não tem crianças para criar, mas tem um punhado de problemas para enfrentar o São Paulo, né? Outra pedreira. O São Paulo que veio de vitória, fora de casa, venceu o Vasco. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre a vitória do São Paulo, a derrota do Vasco em São Januário. Pois é, ele tem muitos problemas, né? Jogadores machucados e tal. Vamos logo curtir o Felipe Luiz falando primeiramente da vitória e desses problemas que ele vai ter para enfrentar. Não vai contar com o Pedro, o Bruno Henrique recebeu o 3º cartão, enfim. São muitos problemas, jogadores contundidos, Jorginho. Fala aí, Felipe Luiz. Também. Bom, acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas acontece, nós muitas vezes também levamos para Brasília alguns jogos, nos sentimos confortáveis em Brasília, por exemplo, porque estamos mais não acostumados, mas já fomos mais vezes. Então, e também porque o maior número de torcedores muitas das vezes são nossos. Não sei como é que vai ser a distribuição dos ingressos lá, mas faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais. Isso mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi, com certeza muda, é diferente. E desculpa, e mesma coisa quando a gente não joga no Maracanã também não é a mesma coisa. Boa noite, Felipe. Aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Te perguntar sobre as finalizações. O Flamengo chutou 10 vezes de fora da área, uma coisa que a torcida pedia bastante. Você já falou um pouco que isso tem muito a ver com mais os jogadores do que um pedido seu. Queria saber se você tem cobrado mais para essas finalizações de fora da área acontecerem. A mesma coisa também para as cobranças de falta, que 7 meses depois o Flamengo volta a marcar de falta com o Arrascaeta. Se tem treinado também essas cobranças mais. Obrigado. Bom, sobre o chute de fora da área, eu penso muito, primeiro, como você falou, as características dos jogadores que estão no campo. Tem uns que são mais chutadores que outros. E principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o esporte deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Foi assim que o Fortaleza fez gol neles, e alguns outros times tiveram possibilidades. O São Paulo fez gols neles também, assim, de fora da área, de rebote. Então isso acaba acontecendo naturalmente, os jogadores sentem mais confiança para chutar. A presença do técnico Felipe Luiz. Olha, eu falei aqui na abertura do programa do Noticiário do Flamengo, o Felipe Luiz está cheio de problemas para definir o time. O time folgou ontem, né? Deu folga, merecidas, né? Volta aos treinos hoje, amanhã faz um treino leve e já viaja para São Paulo, né? Aliás, para São Paulo não, para Santos, onde vai enfrentar o São Paulo na quarta-feira às 21h30. Esse jogo é às 21h30. Anote aí, torcedor rubro-negro, quais são os problemas do técnico Felipe Luiz. Ele tem problema na zaga. O Léo Ortiz jogou no sacrifício, né, contra o Racing, jogo da classificação, vai ser reavaliado. O Léo Pereira também deve ser poupado, né? Ele tá aquela tal da carga, né? Vai poupar muitos jogos do Léo Pereira. Tem também o Carrascal, teve um problema lombar, né? Costela, foi avaliado, mas deve ficar aí 2 ou 3 jogos fora. Jorginho, posterior da coxa. Se contar do Pedro, que não sabe quando é que vai voltar, o Cebolinha, enfim, vários jogadores. Desculpa. Agora, o Flamengo tem jogadores de qualidade, de repente ele vai encontrar a solução aí para escalar esse time. Eu repito, o Flamengo vai mais descansado, porque jogou no sábado, então vai mais descansado para esse jogo. O São Paulo jogou ontem contra o Vasco, né? E foi uma pedreira esse jogo. Então, o jogo, eu repito, é pela 32ª rodada, lá
na Vila Belmiro, às 21h30, contra o São Paulo. O Flamengo vai defender aí a vice-liderança, enquanto que o São Paulo deu uma melhorada. O São Paulo ocupa agora a 8ª colocação com 44 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 64 pontos em 30 jogos. Olha, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Daqui a pouco vem a segunda parte falando do Botafogo, o empate do Botafogo e também a derrota do Vasco em São Januário. Quem vai falar tudo sobre esses dois jogos aí é o Marcos Salles. Tchau, até daqui a pouco.